seja bem-vindo aqui. Meu nome é Danielen e hoje nós vamos falar sobre Platão, ou mais especificamente sobre a sua obra Teeteto, que eu tenho aqui em mãos. Então, eu já quero começar apresentando o meu objetivo, que é estudar toda a obra platônica. Foi feita uma classificação por Trásilo de Alexandria no século I da era cristã, que ele dividiu o corpo da obra platônica em 9 tetralogias, ou seja, 9 conjuntos de 4 obras. Eu acredito que a gente não vai seguir essa sequência. Agora, no início, eu vou começar pelos livros que eu já li. Então, vou apresentar releituras que, de certa forma, é mais fácil para mim, mas o objetivo é realmente ler todo o conjunto da obra platônica, que são principalmente diálogos. Para quem não sabe, Platão escrevia preferencialmente em forma de diálogos, ou seja, em forma de conversações. Mas no meio dessas obras existe um monólogo, que é a Apologia, que foi uma defesa feita a Sócrates quando ele foi acusado de corromper a juventude de Atenas. Entre esses diálogos também existem algumas epístolas, que são cartas. Então, provavelmente eu vou encontrar alguma forma mais didática de fazer essas leituras após, esse início. Então, o nosso objetivo é realmente ler todo o conjunto da obra platônica. Mas, como nós vamos falar de sua obra, primeiro a gente precisa saber um pouquinho do seu autor. Quem foi Platão? Então, ele nasceu em 427 a.C. e faleceu mais ou menos aí em 347 a.C., na cidade de Atenas, na Grécia. E alguns dizem que o seu nome, na verdade, era Aristócles, mas outros dizem que não, que poderia ser Platão mesmo. Alguns falam que talvez esse Platão seria um apelido pelo fato da sua grandeza física, por ele ter os ombros largos, ou então mesmo pelo fato da grandeza da sua eloquência. Mas outros dizem que naquela época esse era um nome comum. Então poderia sim ser o nome dele, Platão. Ele vem de uma família aristocrática, ou seja, de uma família rica, de posses, que deu a ele a melhor educação desde pequeno, mas também desde novo ele já se interessa pela filosofia e mais tarde um pouco vai conhecer Sócrates, que é o seu grande mestre e é o principal personagem dos diálogos platônicos. Para quem não conhece os diálogos, Sócrates é sempre quem conduz a conversação. E, inclusive, o próprio Sócrates não deixou nada escrito. Sócrates era um filósofo do povo, alguns acreditam até que ele era analfabeto. Então, quem mais deixou textos sobre Sócrates foi o Platão, estabelecendo ele como o personagem principal dos seus diálogos. Naquela época, também era extremamente comum a figura dos sofistas. Quem eram os sofistas? Sofistas eram pessoas profissionais, talvez professores, assim, parecia um pouco com a figura do advogado, que eles ensinavam a arte de falar bem. Eles ensinavam retórica, mas com finalidade política, ou seja, ele ensinava as pessoas a argumentar bem, a persuadir os outros, mas sempre assim com um interesse pessoal,
principalmente para conseguir cargos políticos, para conseguir essa posição na política mesmo em si. Inclusive, o próprio Platão foi educado para ser um político. A sua família gostaria que ele fosse um político. Então, de certa forma, ele foi assim uma decepção mesmo para sua família, por ter se interessado pela filosofia e não ter exercido cargos políticos. Ele falou sobre política, mas ele não exerceu cargos políticos. Platão também fundou a academia. Para quem hoje acha que a academia é só exercício físico, né? Exercício muscular, principalmente, essa palavra academia foi o nome atribuído por Platão para a sua escola, que ficava em Atenas, e essa escola platônica é a precursora, inclusive, da atual universidade. Ele se utilizou da dialética em seus diálogos, que é a arte, né, da conversação, a arte do diálogo, das perguntas e das respostas na busca do conhecimento. E esse Alfred North Whitehead diz que toda a história da filosofia do mundo ocidental resume-se a uma série de notas de rodapé à obra de Platão. Então, gente, por isso nós temos um pouco ideia da grandeza desse nosso autor, e justamente por isso eu quero ler toda a obra dele. Eu nunca tinha ouvido falar antes, assim, sobre Platão, mais especificamente. Eu tinha ouvido falar no ensino médio, se dá só Platão, na faculdade também, Platão, mas eu nunca tinha ouvido alguém falar com amor, com interesse mesmo sobre Platão. Eu achava, a minha visão de Platão era que de um senhorzinho, assim, um pouco sem graça, talvez um pouco ranzinza, mas nada interessante. E, gente, quando eu descobri a Escola de Filosofia Nova Acrópole, que foi há mais ou menos 3 anos, e eu comecei a ler mesmo os diálogos de Platão, que eu fui na fonte, eu tive uma surpresa tão grande, porque Platão, ele é assim, você começa a ler um livro de Platão e você não consegue parar, você quer ir assim, naquela sede, assim, até o final. É tão interessante como são diálogos, não é algo parado, assim, sem graça, sabe? Que você fica se forçando a ler. É muito gostoso, é gostoso de ler Platão. Então eu fico impressionada mesmo como que em minha vida, 28 anos, eu não tinha ouvido ninguém falar sobre Platão dessa forma, com o encantamento que eu tenho hoje. E eu realmente não tenho em minha convivência pessoas que leem Platão. Mas justamente por isso eu quero falar sobre Platão, porque é tão interessante e ele traz tantos ensinamentos para a nossa vida sobre como nós vivermos a nossa vida bem, traz tanta sabedoria, tantas ideias assim que a gente não faz noção nesse mundo em que a gente vive. Eu, inclusive, falo que quando eu leio Platão, parece que meu cérebro, minha cabeça, assim, está se alargando. Minha cabeça está se alargando. E é justamente isso mesmo, de tão grande a profundidade das ideias desse homem. E justamente por isso eu entendo que é válido
e necessário que a gente leia Platão. Então, nós vamos começar esse projeto aí, esse projetinho de alguns anos, não sei quantos anos serão, mas eu espero fazer isso com muito prazer, sentindo mesmo a vivacidade das palavras que Platão nos deixou nos seus diálogos, nas suas cartas e no único monólogo que é a Apologia. Então, hoje nós vamos começar por esse livro aqui, que é o Teeteto, que é uma releitura que eu estou fazendo de Platão. O livro chama Teeteto, ou do Conhecimento. Então, esse livro aqui, esse diálogo, né, ele começa com uma conversa entre Euclides e Terpsion, que estão em Megara, e eles estão falando sobre uma pessoa que se chama Teeteto. Esse Teeteto era um oficial já reconhecido e ele estava voltando ferido de uma batalha em Corinto. Ele estava sendo levado de Corinto para Atenas, ferido. E aí, eu acredito que foi Terpsion que se encontrou com ele no caminho, e aí ele estava relatando isso a Euclides. Então, Euclides falou com ele que quando Teeteto era jovem, ele teve uma conversa com Sócrates, que o próprio Sócrates contou essa conversa a Euclides, e Euclides achou isso tão interessante, esse diálogo tão importante, que ele resolveu escrever, e aí ele perguntou para o Terpsion se ele queria ouvir. Então, é assim que se inicia o diálogo. O diálogo tinha sido escrito por Euclides, e aí ele vai ler esse diálogo para Terpsion. Então, o diálogo mesmo, inicia com uma conversa entre Sócrates e Teodoro. E eles estavam em um ginásio era um lugar mesmo assim para prática de exercícios físicos, nos quais ficavam muitos jovens, e Teodoro era um geômetra, era um professor de geometria, de aritmética, de astronomia, mais nessas áreas assim das matemáticas. E ele tinha muito contato com os jovens de Atenas, justamente por ser professor. Então, o que Sócrates indaga para ele é se existe alguém digno, algum jovem digno de menção, porque ele gostaria de conhecer, de saber quem em Atenas assim tem probabilidade de se tornar um grande homem. Então, Teodoro diz que existe sim um rapaz, né, que apresenta grandes qualidades, que é o Teeteto. Ele fala o seguinte sobre Teeteto: apresenta uma rapidez no aprendizado superior à quase totalidade das outras pessoas. É extraordinariamente gentil e supera qualquer um em matéria de coragem. Então, o que Teodoro fala sobre Teeteto para Sócrates é que ele apresenta 3 qualidades, que é rapidez no aprendizado, facilidade de aprendizado, gentileza e coragem, que essas 3 qualidades é difícil de se encontrar em uma só pessoa. Geralmente, quem apresenta rapidez no aprendizado é uma pessoa mais arrogante, não é assim tão gentil, ou quem é tão gentil não apresenta essa coragem tão grande. Então, essas 3 qualidades era difícil de se achar em uma só pessoa. E esse jovem apresentava isso. Ele, inclusive, fala uma coisa muito bonita,
sobre Teeteto, que é o seguinte: esse rapaz, contudo, aborda o aprendizado e o estudo com regularidade, segurança e êxito, com maneiras perfeitamente suaves, tal como uma corrente de azeite que flui silenciosamente. Gente, eu acho isso aqui tão lindo, porque mostra que Teeteto não era uma pessoa assim que fazia alarde, né, da sua capacidade, que gostava de se mostrar. Isso que mostra que ele era uma pessoa mesmo extremamente gentil, corajosa, mas que encarava isso de forma suave. Ele tinha uma suavidade. Teeteto, que está um pouco distante, é chamado por... Teeteto está ali no mesmo lugar, lá no ginásio. Teodoro vai e chama Teeteto para ele poder apresentar o jovem a Sócrates. E aí Sócrates já começa fazendo perguntas para ele e logo de cara apresenta a sua grande dificuldade. Ele fala que a sua grande questão é: o que é o conhecimento? Então ele dá esse desafio para Teeteto. Teeteto designar as múltiplas formas do conhecimento por meio de uma única definição. Esse é o desafio que Sócrates traz para Teeteto neste livro. Mas assim, tantas perguntas poderiam assustar o menino. Então, Sócrates vai explicar para Teeteto a sua arte, a maiêutica. Ele fala que ele exerce essa arte, a arte da parturição do conhecimento. Assim como sua mãe, a mãe de Sócrates, era uma parteira, Fenarete, ele fala que ele exerce também a arte de trazer à luz não bebês, mas ideias que estão dentro das pessoas, ideias das quais as pessoas estão grávidas, mas que ainda estão, né, em fase de maturação, em fase de crescimento. Ele então ajuda as pessoas a trazer à luz essas ideias e ele verifica se aquilo ali é uma falsidade ou se é uma verdade. Ele fala o seguinte sobre sua arte: mas o que há de mais expressivo na minha arte é sua capacidade de testar de todas as maneiras possíveis se o intelecto do jovem está gerando uma mera imagem, uma falsidade ou uma genuína verdade. Então, essa é a arte de Sócrates, a maiêutica, que ele vai aplicar aqui nesse livro com o Teeteto em busca da resposta para o que é o conhecimento. Então, vamos lá. A primeira resposta de Teeteto foi que conhecimento é percepção. Na verdade, existia um sofista, um grande sofista daquela época, que é o Protágoras de Abdera. Ele nasceu mais ou menos aí em 480 a.C., faleceu em 410 a.C., que Protágoras dizia o seguinte: o ser humano é a medida de todas as coisas, da existência das coisas que são e da não existência das coisas que não são. Então, o que Protágoras dizia era que conhecimento é percepção. Conforme você percebe, isso é conhecimento para você. E conforme eu percebo, isso é conhecimento para mim. Então, o que Sócrates vai fazer no diálogo é analisar essa resposta, se ela
procede ou não. Então, ele vai fazendo perguntas para Teeteto para eles chegarem aí nessa conclusão. Então, ele já fala, né? Ele já começa pela teoria do movimento de tudo, essa teoria muito em voga na época e hoje também se acredita muito nisso, ou seja, que nada realmente é, que tudo está continuamente vindo a ser relativamente a alguma coisa. Então, com base nessa teoria, Sócrates já fala que conhecimento não poderia ser percepção. Porque se algo é uma coisa agora e logo depois já é outra e está continuamente vindo a mudar, ou seja, a gente vai ter várias percepções de uma mesma coisa. Então vai estar sempre mudando, nunca vai ser algo em si, algo que é o mesmo. Então, com base nisso, já conhecimento não poderia ser percepção. E se a gente for analisar também a questão de sonhos, de doenças, de loucura, né? Que quando as pessoas têm visões nesses estados, realmente aquilo ali pode ser uma mera ilusão. Então, nesses estados também alterados, percepção não poderia ser conhecimento. Outra coisa que Sócrates fala é: para que os professores, se toda pessoa é à medida da sua própria sabedoria? Ou seja, se conhecimento é percepção para cada um, para que a gente precisa aprender algo com professores? Ele, inclusive, de certa forma, assim, até ridiculariza o próprio Protágoras. Ele fala o seguinte: Protágoras tinha escrito um livro naquela época que se chamava Verdade. Então, Sócrates fala o seguinte: bem, em geral, agrada-me sua teoria de que uma coisa é para qualquer indivíduo que a ele parece ser. Entretanto, fiquei assombrado com o início de seu livro. Não vejo por que não declara no começo de seu Verdade que um porco ou um babuíno ou alguma outra criatura ainda mais estranha entre essas dotadas de percepção é a medida de todas as coisas. Isso teria possibilitado um discurso introdutório muito imponente e desdenhoso, que nos evidenciaria imediatamente que, embora o honrássemos como a um Deus por sua sabedoria, ele, afinal, não era, de fato, intelectualmente superior a qualquer outro homem, ou, nesse caso, mais do que um girino. Gente, é muito engraçado ler Platão. E aí, ele ainda completa aqui assim, ó: como conceber, meu amigo, que Protágoras era um sábio, tão sábio a ponto de ser considerado de ser o mestre de outros homens e de ser bem remunerado, e porque nós, ignorantes, precisaríamos ser discípulos dele, se toda pessoa é à medida de sua própria sabedoria. Então, Sócrates vai mostrando aqui que realmente essa teoria, essa resposta aí de que conhecimento é percepção, não procede. Inclusive, ele convoca o Teodoro para que participe do diálogo e faça uma defesa a seu. Ele diz que era um amigo de Teodoro, provavelmente tinha conhecimento, né, com Teodoro. Gente, outra coisa aqui que eu não falei que é importante é que a maioria desses personagens aqui dos diálogos platônicos realmente existiu mesmo, viu? São pessoas, assim, reais. O Protágoras de Abdera existiu, o Teeteto realmente existiu também, o próprio Teodoro também foi esse geômetra, esse professor daquela época, e o próprio Sócrates, né, que é o principal personagem. Então, ele vai mostrando, Sócrates, por meio dessas perguntas, né, ele vai mostrando que não tem como o conhecimento ser percepção.
E aí ele convoca o Teodoro para que ele venha fazer uma defesa do seu amigo Protágoras, porque Protágoras já tinha falecido aqui na época desse diálogo, e o Teodoro não quer entrar nessa fria de jeito nenhum, mas aí Sócrates fala que isso seria deixar a defesa, fala que o próprio Protágoras sabia que a defesa teria sido deixada a cargo de um menino, porque o Teeteto era muito novo, mas como o Teodoro não quer fazer isso, o próprio Sócrates, por amor à justiça, faz uma defesa lá pro Protágoras, mas fica evidente que não tem como realmente conhecimento ser percepção. E aí o Sócrates faz essa diferenciação entre sensações e reflexões, que sensações, tanto nós, seres humanos, quanto os outros animais, têm também sensações. Mas o que diferencia justamente a nossa capacidade de raciocinar é justamente fazermos reflexões sobre aquilo que foi sentido. A capacidade de reflexão nossa que nos diferencia dos animais. É essa capacidade de reflexão que pode trazer o conhecimento, mas isso necessita de uma certa educação. Precisa que nós sejamos educados para a gente, né, desenvolver essa capacidade de raciocínio. Então, no meio dessa discussão toda aqui sobre conhecimento ser percepção, o Sócrates faz uma diferença entre filósofos e oradores, que para mim é a parte mais linda do livro, do diálogo. Apesar de ser um pouco assim fora, né, do assunto principal, mesmo estando relacionado com ele, essa parte, esse adendo que é feito dentro do diálogo, eu considero a parte mais bonita desse livro. Então, eu separei aqui para a gente poder ler juntos alguns trechos dessa passagem. O que Sócrates fala sobre os oradores. Ele diz o seguinte: os oradores eram assim pessoas que falavam em reuniões públicas, em assembleias, em tribunais, pessoas assim que exerciam essa arte da persuasão, do convencimento, né, de querer convencer as pessoas. Então ele fala o seguinte sobre esses oradores: o resultado de tudo isso é os oradores se tornarem tensos e perspicazes. Sabem como lisonjear seus senhores com seus discursos e granjear seu favorecimento por meio de atos. Entretanto, em suas almas eles se tornam tacanhos e pervertidos. De fato, foram privados de desenvolvimento, retidão e independência pela escravidão que suportaram desde a juventude. Essa escravidão aqui, gente, que o Sócrates se refere, não é uma escravidão física, seria mesmo uma escravidão moral, porque o que eles fazem está sujeito não à verdade, mas aos interesses, em atender interesses pessoais. Então, vamos lá. Isso os força a realizar atos desonestos, sobrecarregando suas almas com perigos e temores quando suas almas ainda são frágeis. E visto que não conseguem suportar essa carga, fortalecidos pela justiça e pela verdade, passam a recorrer a mentiras e a atitudes de pagar um erro com outro erro, com o que se tornam grandemente destituídos de retidão e distorcidos, e, em consequência disso, atingem a idade viril desprovidos de saúde intelectual, embora julguem que tenham se tornado extraordinariamente hábeis e sábios.
Isso é o que Sócrates fala sobre os oradores. E aí ele vai falar um pouco também sobre os filósofos. Sobre os filósofos, ele diz o seguinte: os mais importantes, em primeiro lugar, desde sua juventude, permanecem ignorantes do caminho que leva à ágora. Sequer sabem. A Ágora era uma praça de reunião pública, era o lugar onde as pessoas se reuniam para discutir os assuntos importantes. Sequer sabem onde se situa o tribunal, a sala do Senado ou qualquer outro lugar de reunião pública. No tocante a leis e decretos, tampouco escutam os debates em torno deles ou veem-nos uma vez publicados, as disputas dos partidos políticos na busca de cargos públicos, os jantares e festas com cortesãs. A eles jamais ocorre sequer em seus sonhos participar dessas coisas. Igualmente em questões de nascimento, se este ou aquele na cidade é nobre de nascimento ou um humilde indivíduo, são assuntos que merecem tão pouco sua atenção quanto a quantidade de pintas no mar, como se costuma dizer. E no que diz respeito a todas essas coisas, o filósofo sequer sabe que não sabe, pois não lhes é indiferente com o objetivo de adquirir reputação, uma vez que é apenas seu corpo que reside e dorme na cidade. Tendo sua inteligência pronunciado a pequenez e falta de importância de todas essas coisas, as desdenha e prossegue seu caminho alado através do universo, estudando os astros e investigando a natureza universal de todas as coisas que são, cada uma em sua inteireza, jamais rebaixando-se a qualquer coisa ao alcance da mão. Em todas essas situações, percebes que o filósofo é alvo de escárnio geral. Isso, em parte, porque ele parece assumir ares de desdenhoso, em parte porque ignora as coisas ordinárias e se conserva continuamente envolvido em dificuldades que são determinadas por sua perplexidade. Então, depois que o Sócrates fala sobre essa diferença entre os oradores e os filósofos, Teodoro fala com ele que se ele fosse capaz de convencer as pessoas dessa verdade, como ele convenceu ao próprio Teodoro, que haveria mais paz e menos males entre os homens. Aí o Sócrates responde o seguinte a Teodoro: é impossível a eliminação dos males, Teodoro, visto que é necessário haver sempre algo oposto ao bem. Portanto, devemos empenhar todos os nossos esforços na tentativa de escapar da terra para o céu o mais rápido possível. E esse escapar requer assemelhar-se à divindade, na medida em que isso for possível. Ora, tornar-se semelhante à divindade requer tornar-se justo, puro e sábio. Então, gente, para mim essa é a parte mais bonita do livro. Eu fiz questão, né, de deixar, inclusive, registrado no vídeo. E aqui o Sócrates traz para a gente o que é a nossa tarefa humana mesmo. Com o que nós deveríamos nos preocupar todos os dias. O que a gente deveria ansiar mesmo é tornar-se semelhante à divindade. Que é o quê? É tornar-se justo, é tornar-se puro, é tornar-se sábio. Então, a gente não consegue isso, né? De um dia para o outro. Eu, pelo menos, não consigo mesmo. É à custa de muito exercício, é à custa de muitas tentativas, é à custa de todos os dias a gente estar comprometido com essa tarefa. Mas é a única tarefa, é a grande tarefa mesmo que todos nós, seres humanos, recebemos aqui. Mas então, continuando, né?
Como a primeira resposta a gente já viu que não era verdadeira, não era compatível, né? Não procedia, Sócrates pede outra resposta a Teteto. E aí a segunda resposta dele é que conhecimento é opinião verdadeira. Essa opinião seria o diálogo interno, né? Perguntas e respostas que a gente faz para si mesmo, seria esse autodiálogo que a gente chegando a uma conclusão, essa seria a nossa opinião. Nessa parte, o Sócrates faz uma comparação aqui, ele faz uma metáfora da cera na alma, que haveria uma cera em nossa alma, de forma que, uma cera em volta da nossa alma, de forma que nos sábios essa cera seria profunda, seria lisa e na consistência adequada, o que permitiria gravar impressões claras e profundas, que seriam duradouras. Por isso, os sábios, né, eles aprendem facilmente e têm boa retenção de memória. Nessa parte aqui da cera na alma, que eu achei bem interessante, mas assim, para entender mesmo, eu acho que a pessoa precisa ler o que está lá. Seria como se nessa cera que envolve a nossa alma, ali, a partir do momento que a gente tem uma percepção, essa percepção é destinada a um molde lá, de forma que quando a gente tivesse uma outra percepção, a gente compararia com o que a gente já tem lá, para dessa forma gerar o conhecimento. Ele faz uma outra comparação também aqui com um aviário, que seria um lugar em que, né, ficam aves, eu esqueci o nome que se dá a isso hoje, tipo um galinheiro, assim, mas um aviário. E aí as aves que estão lá dentro representam tipos de conhecimento que a gente correu atrás desses conhecimentos e a gente deixou lá dentro. E existem outros conhecimentos, outras aves também, que estão por aí soltas no mundo, que a gente tem possibilidade também de conhecer. Então, assim, existem aqueles conhecimentos que a gente teria que correr atrás deles pela primeira vez, que são mais difíceis, né? Porque a gente não teve contato ainda. Os que a gente já pegou, mas de certa forma precisaria relembrar, tem que correr um pouco atrás. E os que estão mais assim próximos da gente, que estão mais vivos em nossa memória. E aí, né, falando sobre isso, sobre conhecimento ser opinião verdadeira, ele chega nessa parte aqui dos advogados, que os advogados persuadem pessoas não as ensinando, mas levando-as a ter quaisquer opiniões que querem que elas tenham. Por exemplo, né, num tribunal, um advogado pode persuadir lá o juiz de alguma coisa, algum fato, alguma opinião, que não necessariamente aquilo ali é uma verdade, mas o juiz pode considerar aquela opinião como verdadeira, aquela opinião pode sim ser considerada verdadeira e, de fato, haver uma decisão, haver uma sentença com base naquilo que não é uma verdade. Então, a verdade exigiria esse testemunho ocular, o você ver pessoalmente. Então, mais uma vez aqui, eles chegam à conclusão que essa resposta também não é válida, essa resposta também não procede. Conhecimento não poderia ser opinião verdadeira. E aí a gente vai para a terceira resposta. A terceira resposta de Teteto é que conhecimento é opinião verdadeira associada ao discurso racional. E o que seria, né, esse discurso racional? O que seria essa explicação racional?
Seriam três coisas, três possibilidades aqui de você explicar racionalmente uma opinião. A primeira seria você dar clareza a essa sua opinião por meio de palavras, explicar ela por meio de palavras. A segunda forma seria você descrever os elementos daquilo que você está se referindo. Por exemplo, quando se fala argila, o que é argila? Argila é terra misturada com água. Então, outra possibilidade de explicação seria essa, descrever os elementos. E a terceira possibilidade de explicar racionalmente seria mostrar a diferença entre um objeto e todos os demais existentes. Isso seria a explicação racional da opinião. Mas, mais uma vez, aqui também se conclui que essa resposta também não procede. Então, por último, né, a conclusão do diálogo é que nem a percepção, nem a opinião verdadeira e nem a explicação racional associada à opinião verdadeira poderiam ser conhecimento. Quando chegou nesse ponto aqui, eu fiquei assim um pouco mesmo frustrada, sabe? Porque eu estava doida para chegar, depois de já ter lido todo o diálogo, eu estava assim ansiosa mesmo para chegar nessa resposta de o que é o conhecimento, para eu utilizar isso, né? Para eu ter isso, eu ter essa resposta para mim. Porque ao longo do diálogo eu fui verificando que eu também não sabia o que era o conhecimento. Então eu já estava assim ansiosa para saber a resposta do que é o conhecimento. E aí chega que nenhuma das três são, isso, né, me decepcionou um pouco, isso me frustrou. Mas depois eu li essa parte aqui seguinte, que aí eu achei que fez todo sentido. Sócrates, no finalzinho mesmo do diálogo, ele diz a Teeteto: se, depois dessa experiência, no futuro te dispuseres a tentar conceber outros pensamentos, Teeteto, e realmente os conceba, estarás grávido de melhores pensamentos do que esses, por causa da presente investigação. E se permaneceres estéril, te mostrarás menos duro e mais afável com teus companheiros, pois estarás munido da sabedoria de não pensar que sabes aquilo que não sabes. Sabedoria de não pensar que sabes aquilo que não sabes. Gente, por último, quando a gente chegou aqui quando Sócrates falou isso, eu entendi que todo o diálogo realmente se justificava para chegar nessa resposta aqui, porque isso é grandeza, é essa humildade de você saber, de você assumir que você não sabe, porque enquanto você acha que você sabe alguma coisa, você está fechado para aprender. Você está pronto já, você está parado, você está imóvel. Mas quando você assume que você não sabe, você vai ouvir outras opiniões, você vai ter contato com outras ideias, você vai pensar a respeito. Então, é justamente isso que é a grande sabedoria, é não pensar que sabes aquilo que não sabes. Ter essa humildade é a grande sabedoria. Então, por fim, eu entendi que o quê do diálogo era realmente chegar nessa resposta. Então, eu agradeço a companhia aqui e eu gostaria de encerrar com essa frase do próprio diálogo Teeteto, que fala o seguinte: para a filosofia só existe um começo, a perplexidade. Então é isso. Obrigada e até mais.